Estamos gravando, estamos mais uma terça do Transbordo Sem Fim. É um prazer ter você aqui comigo para chorarmos junto, para a gente sorrir junto e caminhar junto, junto com o nosso Jesus. Então é com muito prazer e com muita alegria do meu coração que eu chamo Maísa para estar transbordando nessa terça do Transbordo Sem Fim, de algum lugarzão do mundo. Maísa está aqui conosco para estar aqui trazendo o melhor do Senhor, o que ela está passando e contando comigo e com você nessa luta, dessa caminhada. Vem para cá, Maísa, a sala é sua, desculpa pelo atraso, mas fique à vontade, vamos ter mais tempo. Vem para cá, minha amiga. Abre seu som e cai para dentro. Bom dia a todos. Louvado seja Deus. É, é maravilhoso, sabe, tá aqui nessa sala do transbordo, participando junto com esse povo de fé, esse povo de garra, graças a Deus. E eu vim aqui para contar um pouquinho, né, da minha vida, do que eu passei, de hoje, como está a minha vida, né? Isso é muito importante porque para uma pessoa que crê no Deus vivo, ela sempre tem que falar dos feitos de Deus, né, na vida dela, para que outras pessoas venham ouvir, né, e de repente está passando por situações difíceis, né, e de repente depara com a pessoa que está dando um testemunho, glorificando o nome de Deus, e ela vai querer também conhecer esse Deus, né? E por isso eu estou aqui, para falar um pouquinho de mim. Bom, eu, eu, eu na minha vida, no começo, um tempinho atrás, eu era uma pessoa, assim, que sempre fui sorridente, extrovertida, brincalhona, sabe? Para mim não tinha tempo ruim nem nada. Eu fazia aquilo que eu queria e não estava nem aí se era certo ou se era errado. E vivia a minha vida assim, sempre brincando e tal. Mas teve uma certa época, logo depois da minha primeira gravidez, eu tive uma depressão muito ruim, muito feio mesmo, porque que quase me levou a óbito, e eu queria me matar de qualquer forma. E assim foi passando o tempo, e eu tive o segundo filho, eu tive o terceiro filho, e achando sempre que estava feliz, que estava alegre, sempre sorrindo, né, como disse, né. E um dia eu me deparei também com, assim, eu via que as pessoas gostavam de ficar do meu lado. E eu pensava, por que as pessoas gostam de ficar do meu lado, sendo que eu não tenho nada para elas? Mas sempre eu estava dando uma palavra amiga, sabe? E outras vezes as pessoas ouviam, né, aquilo que também queria ouvir. E eu sempre falava o que a pessoa queria ouvir, na verdade. E por isso, assim, eu pensei, as pessoas gostam de mim por causa disso. Mas aí o tempo foi passando e aquilo, né, não passava de jeito nenhum aquela depressão, porque todos os dias, todas as noites, eu deitava na cama e eu até pensava assim, poxa, hoje eu brinquei muito, hoje eu sorri muito, à noite eu vou chorar. E era assim, e eu molhava travesseiro a maioria das vezes, às noites, era fato aquilo ali. E, e um dia eu buscando uma resposta, o porquê tudo aquilo, né? Porque chega uma hora você cansa, você quer ser feliz, você quer ser, tipo assim, eu falava, eu quero ser o que eu sou com as pessoas, sorridente, brincalhona, então no meu íntimo. Quer dizer, que quando eu entrava da minha porta para dentro, tipo, quando eu estava sozinha, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. E era incrível aquilo ali que eu não entendia aquilo ali. Eu vivia chorando o tempo todo, à noite, de madrugada, e chorava, 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 mas eu não entendia. E até que um dia eu clamando, falando para Deus o que está acontecendo, tem alguma coisa errada na minha vida, o porquê tudo aquilo. E aí, então procurei alguém que pudesse resolver, falar para mim o que estava acontecendo. E assim eu comecei a frequentar a igreja. Só que eu estava dentro da igreja e nada mudava.
Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Desculpa, é que... Desculpa aí, gente. É que aconteceu um incidente, uma da gente morreu, minha sogra tá me chamando pra gente poder ir pro velório, mas tá tudo bem, eu vou falar, eu vou contar aqui, continuando. E aí, até que um dia eu falei, conversei com o pastor, aí o pastor falou para buscar, vem buscar, busca o Espírito Santo e tal. Mas é uma coisa a pessoa falar, e a outra coisa é você viver, né? E aí eu comecei a falar com Deus, perguntar para ele o que estava acontecendo. Eu nem sabia orar direito, mas eu comecei a perguntar a Deus o que estava acontecendo, o que tinha na minha vida, por que tudo aquilo. E aí um dia eu me deparei com a palavra dele dizendo assim para mim: é, é você que clama, você que me clama de dia, de noite, se você se humilhar, se você buscar a minha face, eu te ouvirei. E dos céus eu te perdoo dos seus pecados. Porque eu tinha muito pecado. Não, mas eu tinha muito. E aí eu falei, bom, não resta mais nada, né? Agora eu vou ter que entregar minha vida e buscar esse Deus de fato e de verdade. Mas, tipo assim, nós somos falhos. Então, no decorrer do tempo, eu ficava também fazendo coisa errada. E eu tinha que largar tudo aquilo ali para que Deus viesse fazer obra na minha vida, para que Deus viesse mudar a minha vida. E mas o mundo oferece a você muitas coisas que, entre parênteses, parece, parece bom, mas na verdade não é. E aí eu comecei a olhar para esse lado, que não tem nada de bom nesse mundo. E aí então, o que eu fiz? Falei, vou ter que largar tudo. Eu gostava muito de sair, eu gostava muito de passear, eu gostava muito de ir nos bailes, de beber. E aí eu falei, bom, eu vou ter que largar tudo isso. Para o meu bem, porque era para o meu bem, porque Deus sempre quer o bem da gente. E como ele disse que sararei a tua terra, a terra somos nós. É aquilo que a gente vai plantar nessa terra, é o que a gente vai colher. Eu colhi muita coisa ruim. Eu colhi muita coisa ruim nesse tempo todo da minha vida, até eu abrir os meus olhos, até Deus abrir os meus olhos e eu ver que eu estava totalmente errada. E eu falei, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu nunca tive coragem de falar assim, que seja feita a vontade de Deus. Nunca tive coragem. Eu falava, não, que seja feita a minha vontade. Eu falava que seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Eu sempre falava assim, tem que ser feita a minha vontade. E eu estava totalmente errada. Porque sempre fazendo, é tipo assim, dando murro em ponta de faca. É, é... E aí eu comecei a mudar. Comecei a mudar, a fazer vontade de Deus, a parar de mentir. Eu fumava, eu bebia, parei, né? Parei de ficar nas noitadas. E ali eu já comecei a mudar, a ser diferente, a sentir diferente, a me sentir mais eu, né? É, é tipo aquele negócio, a gente não sabia a nossa identidade. E quando eu fiquei sabendo que o Senhor Jesus, ele deu a vida por nós, e eu fazendo tudo aquilo de errado, e quando eu fazia de errado, eu estava crucificando a Deus. Aquilo me deixou estarrecida. E eu passei a chorar por causa disso. Eu falei, não, meu Deus, eu estou crucificando mais ainda o Senhor, eu não quero isso, não. E, e assim eu continuei, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus e seguindo o meu caminho. Eu me lembro que uma época, um tempo atrás, não tem muito tempo não,
Eu queria acabar com a minha vida, de tanta tristeza que eu sentia dentro de mim quando eu estava sozinha. Eu me lembro que quando eu passava num lugar, era um precipício. Eu sempre passava por ali para cortar caminho. E eu falava, se eu me jogar daqui, vai acabar com tudo isso, vai acabar com essa tristeza, vai acabar com essa angústia e tal. É só um detalhe que eu esqueci de falar, como era, né, a situação. A depressão era tão forte que eu queria acabar com tudo aquilo ali. Mas eu olhava para meus filhos e falava, meu Deus, como é que eu posso estar pensando uma coisa dessa? Não. E assim eu conheci a Deus, buscando ali todos os dias, comecei a ver diferença, comecei a ver a transformação da minha vida e comecei a pegar com Ele. E assim foi crescendo os meus filhos também, junto comigo ali, e, e as minhas orações. Mas ainda faltava alguma coisa. E assim foi passando o tempo, e eu sentindo que faltava alguma coisa na minha vida, e porque eu não era cheia do Espírito Santo ainda. Eu fazia a vontade de Deus, mas eu não era cheia do Espírito Santo. E eu precisava buscar o Espírito Santo, porque a gente deixar de fazer uma coisa não é fácil. Mas também não é fácil você buscar o Espírito Santo, porque você tem que ter a certeza de que Ele é com você, de que só Ele pode ajudar. E aí porque eu ainda era agarrada ainda nos meus filhos, eu era muito agarrada com eles, porque eles eram o primeiro na minha vida, eram os meus filhos. Então eu tinha que largar coisas e pessoas, e até meus filhos também, botar Deus em primeiro lugar. Botar Deus em primeiro lugar. Aí depois eu comecei a falar para Deus, para eu desapegar um pouco dos meus filhos, que eu era muito agarrada com eles. Inclusive, até eu tive um problema muito sério agora, poucos dias atrás, pouco tempo atrás, por causa dessa situação. E aí as coisas acontecem na vida da gente para a gente ver que Deus é acima de tudo, que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. E eu acabei colocando meu filho primeiro e não consultei a Deus, eu não falei para Deus, falei, Senhor, se eu tivesse chegado perto dele, não teria acontecido o que aconteceu. Que o telefone do meu filho foi clonado e eu acabei dando uma quantia de dinheiro e não era ele, na verdade. Se eu tivesse consultado a Deus, não, eu primeiro fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, está acontecendo isso com meu filho e eu preciso ajudar ele. E aí, não consultei a Deus. Aí o que que acontece? Foi, foi terrível isso. E foi bom aprender, porque as coisas acontecem na vida da gente para a gente poder aprender. E depois de lá para cá, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E assim eu fui batizada pelo Espírito Santo. E hoje eu coloco Deus em primeiro lugar da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa feliz hoje. Tudo que eu faço, o meu dia eu já levanto já, meditando na palavra de Deus, buscando a Deus, Deus em primeiro lugar, né? E eu falo, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo. E hoje eu consigo sorrir, sabe? Porque antes, na verdade, eu sorria, mas era diferente. Eu sorria, mas estava dentro angustiada. Hoje não, hoje eu já sorri mesmo feliz, de alegria mesmo, né? Total. E as pessoas que estão ao meu redor também vê isso, sente isso, sabe? Sente essa alegria que eu sinto. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que se humilham serão exaltados, né? E eu acredito que Deus está comigo todos os dias da minha vida, que hoje eu posso tomar as decisões que eu quero, hoje eu posso fazer o que eu quero, mas diante da presença de Deus, sabendo que Ele vai estar à frente de tudo, sabendo que Ele está comigo. E quando eu saio de casa, eu falo para Deus, falo, Senhor, se o teu Espírito não for comigo, não deixa eu sair desse lugar. E tudo eu consulto a Deus, tudo eu falo para Deus. Eu tinha mania muito de ficar reclamando com as pessoas, sabe? De ficar chorando com as pessoas, de ficar
falando, e chorando, e reclamando, porque isso, aquilo. E mesmo estando na presença de Deus, mas hoje não. Hoje o que tiver que falar, eu falo para Deus, falo assim, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo, o Senhor me ajuda, o Senhor vê aí o que o Senhor vai fazer na minha vida, porque desse jeito não dá. Desse jeito não tem como glorificar o teu nome vivendo assim, desse jeito. Eu sei que não tem sido fácil, sabe? Mas eu, com a minha fé em Deus, eu vou chegar, eu vou conseguir, e eu tenho certeza disso, que, que Deus tem o melhor para mim. E não só para mim, sabe? Sim, para as pessoas que estiverem ao meu redor. Porque quando a gente repara uma pessoa que está do lado da gente, você já consegue sentir se aquela pessoa está chateada, se ela está angustiada, se não está. E aí você, no seu íntimo, você começa a orar pelaquela pessoa. Você já começa a orar pelaquela pessoa para que aquela pessoa venha. Teve um sábado, eu tive na casa do meu cunhado, e estava lá minha sogra, estava lá meus cunhados, todo mundo, e eu cheguei depois. Eu cheguei bem depois do trabalho, e eu senti aquele peso naquela casa, porque antes de eu chegar, eu já oro a Deus. Falo, Senhor, olha, que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver lá, o ambiente. E aí eu cheguei lá, meu Deus, estava sobrecarregado. Eu olhei para um, olhei para outro, falei, pronto, está acontecendo alguma coisa. E tinha uma menina que estava doente, tinha sentindo dores no braço, e a irmã dela também não estava bem. E aí, assim, depois eu que fiquei sabendo da situação, sabe? Mas, em primeiro, eu não queria saber. E eu comecei a conversar com as pessoas, a sorrir, sabe? A falar, porque eu sabia que ali, aquele momento, não estava legal. E não demorou muito. E meia hora depois, já estava tudo bem, já estava todo mundo sorrindo, já estava todo mundo, sabe, cantando, brincando. Eu falei, olha que legal. E aí as pessoas repararam isso sim. E, na verdade, fizeram até um comentário depois. Falaram, não, depois que a Maísa chegou, que mudou a situação. Que, na verdade, não sou eu. Porque quem já chegou ali na minha frente era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que chegou ali na minha frente. Já fazendo a obra, já mudando o ambiente, porque se continuasse daquele jeito ali, nosso final de semana ia ser péssimo. E era ele que chegou na frente, ele que já foi fazendo uma obra ali na frente, porque às vezes a gente pensa assim, olha para um lado, olha para o outro, Deus não me ajuda, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Claro que faz. É só você parar e perceber e olhar e prestar bastante atenção. É estar em espírito, que ele faz sim na nossa vida, sim. Ele faz na nossa vida. E faz a transformação na nossa vida. E não é só em certas coisas, em certos detalhes, não. É em tudo. Ele faz a diferença em tudo. Eu tenho visto que ele tem feito a diferença no meu casamento, tem feito a diferença nos meus filhos, sabe? Como dificuldade, problema, todo mundo tem. Mas como é que você vai glorificar Deus sem ter problema, sem ter lutas? Se o Senhor Jesus ele passou pelo deserto, o Senhor Jesus teve lutas, né? E quem somos nós para dizer, não, eu não vou passar por luta, o Senhor Jesus já fez por mim. Nada disso. Nós temos que fazer agora a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E assim eu tenho seguido o meu caminho, confiando em Deus, entregando a minha vida para Ele todo dia, sorrindo todo dia, e sorrindo de verdade, não é de mentirinha, não, é de verdade mesmo. E eu me sinto muito feliz, muito feliz. Hoje eu já canto, hoje eu já louvo a Deus onde eu estiver, não estou nem aí, sabe? Eu estou sempre sorrindo, mas claro, com o meu pensamento voltado em Deus. Porque se Deus não estiver na minha vida, eu não sou nada. Eu não sou nada. E eu sou grata muito a esse Deus, porque pelo feito que Ele tem feito na minha vida, pelas coisas que Ele tem feito na minha vida, pela transformação e eu ter conhecido a Ele. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz por tudo isso. Muito feliz. E eu também falo de Jesus para as pessoas, porque mesmo eu andando na rua, no meu trabalho, chegam pessoas, né, às vezes comentando alguma coisa, e eu falo, só agradece.
só agradece, agradece a Deus, porque depois que eu passei a agradecer a Deus, eu comecei a ver diferença na minha vida. De repente, eu tô muito cansada hoje. Eu falo, meu Deus, mas muito obrigada por esse dia. Antes de eu falar que eu tô cansada, eu já falo, Senhor, obrigada por esse dia. Porque isso é importante, né? É que Deus vê que a gente está com o pensamento voltado para Ele, né? E tudo eu dedico a Deus. Toda a honra, toda a glória eu dedico a esse Deus grande, a esse Deus todo-poderoso. E isso é maravilhoso, é muito bom. É isso que eu tinha que contar um pouquinho da minha vida para vocês, porque quando a gente quando a gente está cheia do Espírito Santo, a gente quer transbordar na vida das pessoas. É assim que eu vejo todos os dias quando eu estou aqui na minha casa, procuro conversar direitinho, procuro se entender com meu esposo, se tem algum problema, nós vamos resolver e tudo vai dar certo. Se eu estou no meu trabalho, eu já oro a Deus para abençoar o ambiente, para abençoar os clientes que vão entrar, para abençoar as pessoas, funcionários, os donos dos estabelecimentos, porque cada dia eu estou numa loja, então cada dia são pessoas diferentes. E aí eu falo para Deus me preparar para o que deve vier e eu saber resolver a situação caso de algum problema. E assim eu vou indo. E é muito maravilhoso isso, sabe? Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem, graças a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer na minha vida, porque Ele disse, né, que quem procura acha, quem busca encontra, quem bate abre, né? E é só a gente orar a esse Deus maravilhoso, que Ele tem muita coisa boa ainda para gente. E eu pretendo, sabe, falar de Jesus para as pessoas para ganhar bastante almas, porque nós sabemos que, né, o Senhor Jesus já está voltando e nós precisamos muito é, é, a gente ganhar o mais almas que a gente puder ganhar para o Senhor Jesus, para que nós que sabemos da verdade, né, para que essa pessoa também venha conhecer a verdade também, para que essa pessoa venha ser liberta, né, venha ser salva. E eu oro muito, muito, não só para quem está ao meu redor, até para aqueles que eu não conheço, eu oro a Deus para que Deus venha para que Deus venha tomar essa pessoa pela mão e para que ela venha conhecer o Senhor Jesus, né? Porque eu falar assim, meu Deus, livra essa pessoa dos vícios, livra essa pessoa das doenças, né? Eu falo, oh, meu Deus, eu oro assim para que essa pessoa venha conhecer o Senhor, que eu não sei da necessidade dela, né? Então eu falo, oh, Senhor, cuida dessa pessoa, né? Faça essa pessoa te conhecer, para que ela venha a ser salva, porque sabemos que a salvação é individual, então nós não temos que ficar. A gente fala de Jesus para as pessoas é que tem que saber, né? É que tem que ter aquela vontade, né? De conhecer a Deus para que venha a ser salva. E eu pretendo, eu faço isso sempre quando a pessoa chega perto de mim e fala alguma coisa, eu falo de Jesus para ela. Eu falo da salvação para ela, eu falo de Jesus que está vindo, que o Senhor Jesus está vindo, que nós devemos entregar nossa vida nas mãos dele, né? Inclusive, até essa pessoa que morreu agora, há 2 dias, sábado, eu e minha sogra fomos na casa dele, já é um senhor de 88 anos, e ele morreu. Ele morreu. A morte é a certeza de todo mundo. Todo mundo vai morrer. E agora tem que saber para onde é que a gente vai, para onde é que a nossa alma vai, né? É isso que a gente tem que saber. Por isso que todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus e entregar nossa vida nas mãos dele, para que venhamos ser salvos, para que venhamos estar todo mundo junto lá, no reino da glória. Sei que não é fácil não, viu? Mas a gente chega lá, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer o grupo do Transbordo, que onde uma pessoa me apresentou. Essa pessoa hoje nem fica muito no grupo, de vez em quando ele vai lá e entra, mas eu sou grata a Deus por ele ter me apresentado o grupo do Transbordos. Todos os dias eu gosto de dar bom dia. O dia que não dá para dar bom dia, e eu já fico, né, Mônica? E aí, isso é maravilhoso. Muito obrigada, gente, por vocês existirem na minha vida, viu?
Graças a Deus, isso é maravilhoso. E que Deus abençoe todos vocês, né? É, que nós venhamos mesmo passar Jesus para as pessoas, para que elas venham também estar no nosso barquinho, estar junto com a gente, e assim, a gente conhecendo Jesus, essa pessoa também vai conhecer Jesus, quer dizer, a gente conhece. Essa pessoa também conhecendo Jesus, ela vai passar para outras pessoas, e nós precisamos ganhar essas almas para Deus, né? Isso é maravilhoso. É isso. Uou! Obrigada, Maísa, obrigada. Agora a gente começa a entender um pouquinho por que que a internet não queria funcionar, caía daqui, caía dali. Queridos, fácil não é não, né, Maísa? Mas junto com o Senhor a gente consegue. Eu lembro que quando eu conheci Maísa, eu estava até em São Paulo e ela me fez uma ligação e na mesma hora eu fiquei, Senhor, por que que ela está assim tão agoniada? Eu lembro que ela me ligou e falou assim, Mônica, eu preciso conversar com você, porque eu estou na sala do transbordo, mas você precisa saber de algumas coisas. E eu pensei, meu Deus, saber do quê, né? Por que que ela quer contar? O que que tanto impede dela estar ali? Mas ela sabia o que ela estava passando, ela sabia que ela estava deixando de fazer as coisas erradas, mas era preciso nascer de novo. Glória a Deus pela sua vida, Maísa, porque todos os dias é um dia. Todos os dias a gente erra, a gente peca, a gente murmura, a gente se arrepende e a gente continua. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Você é um presente do Senhor para essa sala. Caiu assim de paraquedas realmente através da vida do David e a gente ganhou você de presente. E é lindo ver o seu crescimento. É lindo ver o Espírito Santo agir através da sua vida. A gente hoje chama Maísa de todos os lugares do mundo, Maísa do Monte. Maísa, porque Maísa está construindo uma história com Jesus. E é lindo ver essa história aqui no Transbordo. Já recebe aí os nossos sentimentos da família Transbordo para o seu amigo, que dê tudo certo lá e que essa família dele consiga aí descansar no nosso amigo Espírito Santo, porque só ele é o nosso consolador. Obrigada por você estar aqui transbordando. Normalmente eu falo muito na sala do transbordo, muitas pessoas falam assim para mim, Mônica, eu estou esperando o meu milagre, né, se concretizar, e quando der tudo certo, você pode ter certeza, eu vou lá e vou contar, já está muitas coisas aqui anotadas, e eu não falo, eu não consigo falar nada, porque eu falo, Senhor, eu não vou conseguir explicar para ele, porque ninguém explica a Deus. Ah, Espírito Santo, entra lá e faz a tua obra, mostra que a gente não quer um processo pronto, que a gente quer contar essa construção desse processo que é com o Senhor. E é só assim, pronto, só quando a gente estiver na glória. Então, se você tem aí algo para contar para o Papai do Céu, vem para cá. Eu falo muito, até falei para o Clifton esses dias que eu falo muito assim, se eu estou na agonia com a sala do transbordo, sem saber quem vai colocar, quem vai transbordar, eu tenho duas pessoas na bala da agulha, Cíntia e Zita Guimarães, porque já entenderam que não tem como. Todos os dias é um transbordo na sua vida. É isso que eu queria que você entendesse nessa manhã. Todos os dias você tem algo para falar do Senhor. Eu lembro que o pastor Tony falou assim: como não falar de Jesus? Não tem como, né? Se você tem uma vida com ele. Mas desde já eu quero te agradecer. Daqui a pouco vai estar subindo, né, esse transbordo, e eu peço para você compartilhar, principalmente para aquelas pessoas que se acham incapaz de estar aqui nessa sala porque está errando, porque está pecando ou porque está fazendo tantas outras coisas. O Senhor, ele é o único juiz justo e fiel aqui para nos ajudar, viu? Quero já pedir a minha irmã Cintia Tanuri, que está aqui de câmera aberta, para estar orando pela vida da Maísa, falando conosco nessa manhã. Vem para cá, minha irmã. Amém, glória a Deus, que manhã maravilhosa de ouvir os feitos, Senhor. Pai, nós te louvamos pela vida da Maísa. Pai, ela é a sua filha preciosa, amada, escolhida, chamada, separada do Senhor. Obrigada por ouvir nessa manhã todo o processo, Pai, de construção, de comunhão da Maísa, a filha, com o Pai, o Abba, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que, mesmo nos conhecendo, na nossa intimidade, conhecendo as nossas limitações, as nossas falhas, o Senhor continua nos amando e nos chamando para este lugar de transformação.
Obrigada, meu Pai, porque tudo que a Maísa viveu, todos os processos dolorosos, Pai, todas as dificuldades, tudo isso trouxe ela até aqui, Pai. Contribuiu em favor dela para que ela chegasse hoje e transbordasse da tua obra na vida dela, da tua verdade, dessa alegria que não é passageira, que não é mundana, que não é uma alegria fabricada, que não é uma alegria mascarada, que é a alegria verdadeira do Senhor Jesus, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das dificuldades, Pai. Ela tem o Espírito Santo de Deus que produz nela o fruto da alegria verdadeira. Obrigada, Pai, porque um dia, através da tua palavra, em 2 Crônicas 7,14, ela entendeu que o Senhor queria que ela se arrependesse, se convertesse dos maus caminhos dela e orasse ao Senhor e dependesse do Senhor para que o Senhor sarasse a terra dela. Obrigada, Pai, porque a terra do coração dela é sarada. Obrigada, Pai, porque a semente da tua palavra prospera nessa terra, Pai. Obrigada porque essa semente já está produzindo tantos frutos, Pai. E os frutos que estão produzindo na vida dela será o testemunho que vai alcançar almas, Pai. Que esse testemunho chegue a muitas pessoas, Pai. E que elas saibam, Pai, que independente das falhas, dos tropeços, o Senhor é o Pai que está sempre pronto a perdoar, a abraçar, a nos trazer para um lugar de recomeço e transformação. Pai, obrigada pela história dela que passou. Obrigada pela história de hoje. E obrigada por tudo que o Senhor tem para a Maísa, para a casa dela, para o casamento dela, para a vida financeira dela, Pai, para a vida familiar dos filhos, todas as bênçãos já liberadas, decretadas. A Maísa falou aqui que teve uma colheita ruim durante um tempo, mas agora, Maísa, na autoridade dos sementes novas que estão sendo plantadas aí na sua semente, você está lançando, vão prosperar poderosamente e a sua colheita será farta, maravilhosa, abundante. Você vai servir a muitos com os frutos que o Senhor colocará na sua vida e na sua mesa. Nós nos alegramos nessa manhã pela sua vida e glorificamos o seu Pai pela luz de Jesus que está brilhando em você. Que todos vejam as boas obras e glorifiquem ao seu Pai, ao nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus! Obrigada, Tanuri. Obrigada, minha irmã. Obrigada, Maísa, por estar aqui conosco, transbordando. E eu convido você para a próxima terça para a gente estar te ouvindo. Amanhã é quarta estratégia com... vou ver lá na lista que eu já não lembro mais quem está na fila, mas a gente tem quarta estratégia amanhã. Um beijo no seu coração e até amanhã. Obrigada, Lila Silva, por todo o apoio. Beijo, família. Amo vocês.